Imagine você andando na rua e alguém lhe oferecendo para comprar qualquer coisa que seja, um salgado, um bolo, uma torta, uma fruta. E a pessoa, ela faz uma pressão. Compra aqui, por favor, fica pressionando. Compra, compra, compra. Compra, compra, que esse aqui, compra, compra, compra. Compra, compra, compra. Uma vez eu fui no Paraguai. Eu morava ali perto do Paraguai. E não foi nem quando eu morava ali perto. Uma vez eu fui de missão para Foz do Iguaçu a trabalho. E aí eu fui no Paraguai. E aí entrou eu e um amigo meu do Paraguai. Logo a gente entrou no Paraguai, veio um paraguaio oferecer para que a gente comprasse uma meia. Insistindo mesmo, negando. E aí teve uma hora que na pressão ele insistindo. Acabou que eu comprei a meia. Comprei a meia dele. Falei, tá, deixa eu ver essa meia. Tá, vou comprar de você. Eu pensei, analisei, mas vou comprar. E é engraçado, né, que ele falava, 10 reais. E quando eu resolvi comprar, ele mudou para 10 dólares. Aí ele acaba pegando a pessoa nessa confusão, a pessoa paga. Eu, no caso, acabei pagando os 10 dólares ali e levou. Aí você vai me falar, pô, mas então neste caso aí, a pressão deu certo. E vem um mistério, o X da questão. Nesse caso, a pressão deu certo, mas o fato dele agir dessa forma faz com que, num modo geral, as vendas de meia dele deem errado. Ele vai ter menos vendas. Porque nessa deu certo, mas vai ter milhares que não vai dar certo. E o fato dele ter agido com pressão ali, nesse exato momento, ele cessa outros fatos ali que iriam dar vendas a ele, e pelo fato de ele ter colocado pressão nessa vez, não vai dar, porque a energia da pressão que ele colocou ali fica no campo dele. Então, imagina a pessoa com um centro de energia. E aí ela agregou uma energia nela, uma energia que faz com que ela não atraia prosperidade, vamos assim dizer, prosperidade. Se ela conseguiu um pouquinho de prosperidade em razão daquela energia, ok, mas aquela energia vai bloquear diversos outros acontecimentos, diversos outros fatos que iriam dar mais energia de prosperidade a ela. Então a pessoa tem que ser inteligente. Eu vou citar um outro exemplo. Esse exemplo eu sempre cito. Eu peço para você se imaginar na rua e uma pessoa chega e fala: compra meu bolo, compra meu bolo aqui. Você não vai comprar o bolo. Você não vai comprar o bolo de forma alguma. Dessa forma, a pressão é uma pressão ao extremo até. Não vai. Agora, se a pessoa, né, tiver uma ação no sentido de formar, né, colocou ali uma barraca, colocou uma placa de um bolo gostoso, né, aquele bolo de chocolate, bolo de cenoura com cobertor de chocolate, a placa grande, com um morango ali em cima, um bolo, pessoas comprando. Isso aí é algo arquetípico. A pessoa vai olhar e ela vai, se ela gosta de bolo de cenoura com chocolate, ela vai querer comprar. Aí teve uma ação da pessoa de ir lá fazer o bolo, botar a barraca, botar os arquétipos e tudo mais. Esse é um exemplo. Agora tem um outro exemplo. Quando a pessoa estuda para concurso público, por exemplo, ou qualquer outra situação. A ação é contínua. Ela não fez uma ação final e soltou. A ação é contínua. Então esse seria um outro aspecto do soltar também. Não é que é um outro aspecto, é a mesma coisa, só que são exemplos diferentes e você tem de visualizar os exemplos diferentes para não se confundir na prática. Porque o que eu vejo ocorrer é exatamente isso. A pessoa foca no exemplo de soltar, aí quando ela vai aplicar esse exemplo numa outra situação, ela foca no exemplo de soltar numa situação X, quando ela vai aplicar numa outra situação, ela se confunde. Então, compare essas duas situações.
Nessa segunda, é a pessoa que estuda para concurso público. Ela estuda de forma contínua. Não tem uma não ação no sentido dela não estudar. Não, a ação de estudar é contínua. Só que a não ação aí é exatamente no aspecto dela ficar se cobrando no sentido, eu tenho que passar, eu vou passar de qualquer forma. Não, ela estuda. E aí ela vai fazer as provas e vai passar ou não de acordo, né, com o que ela estudou. E também aí tem a questão do propósito, que ajuda, não ajuda. E ela não coloca pressão. Muitas vezes o concurseiro demora para passar no concurso exatamente em razão da pressão. Eu tenho que passar, Não, estuda e chega na hora da prova, dá o seu melhor. Ponto. Se não passou, é porque não era para ser. Agora, quando vem esse sentimento, eu tenho que passar, eu tenho que fazer isso, nem que seja na marra, eu vou fazer. Isso significa pressão. Então, repare que são exemplos diferentes em que o soltar, né, essa energia de soltar, o praticar o soltar, ele atua, só que se você visualizar apenas um, quando vai aplicar no outro, quando você visualiza apenas um exemplo desse aí, quando você vai aplicar o soltar no outro exemplo, você não vai entender. Porque você vai achar que o soltar, no caso de quem estuda, seria a pessoa parar de estudar. Não. O estudar é a ação da pessoa contínua. Foi o sentimento de que eu tenho que passar que ela não pode ter, que ela solta. Então, no caso concreto, você vai avaliar exatamente esses aspectos. Esses dois aspectos é um basicão que engloba quase todas as situações. Num foi a hora exata dela parar a ação principal e esperar acontecer. Noutro foi o fato dela não colocar pressão. A ação continua, a ação de estudar continua, e ela não colocou pressão no resultado. Dois pontos diferentes, onde o fenômeno soltar atua. Repare que quando você vai estudar sobre isso, o que eu reparo é que as pessoas usam muito, ou exemplos que estão dentro do primeiro caso, ou exemplos que estão dentro do segundo caso, e nunca falam os dois. Até tem pessoas que falam, né, citam, mas a maioria se confunde exatamente porque foca ou em um ou em outro. Elas não fazem essa junção. A análise do soltar, de como soltar, a depender do caso concreto. Igor. Pode falar, querida. Você estava falando sobre vendas. Ontem eu estava fazendo uma venda e tinha um conjunto de relógio com gargantilha e argola. Aí, então tinha dois diferentes. Aí a moça falou, quero o que tem número. Esse não tem. Aí eu falei, se você quiser comprar, compre. Se não quiser, não compre. Você falou para ela? Tá? Aí eu falei, a gente compra o que precisa. Peraí, calma aí. O que agrada. Peraí, vamos lá. Foi porque ela falou que não tava, é bonito, mas não ia comprar para filha dela. Aí eu disse, olha, eu não vou botar pressão em vocês. Se você sentir que você compra, porque se você não sentir que não deve comprar, você não compra. Você não vai me ofender se você não comprar. Aí ela falou assim, porque ela ia comprar para me agradar. Realmente, ela falou, eu ia comprar para lhe agradar. Mas você foi tão honesta que eu não estava com vontade de comprar. E ela não comprou, mas ela não comprou o relógio, mas comprou outra coisa. Uhum. Então, eu soltei a venda. Eu já deixei ela à vontade. Isso funciona? Vamos lá.
Vamos pegar pegar esse teu caso e trazer dentro do exemplo. Se tem uma pessoa que quer comprar algo, ela quer comprar algo. Aí essa pessoa, vamos supor, alguém entra na loja e aí ela quer comprar uma roupa e o vendedor lá mostra um monte de coisa e tudo mais, e a pessoa não gosta de nada, mas em razão do vendedor ter mostrado muitas coisas e tudo mais, a pessoa se sente mal em não comprar nada, e o vendedor aproveita essa situação para fazer a venda. Esse vendedor é um vendedor que vai ganhar pouco dinheiro com vendas. Agora, o vendedor que repara, ele sente que que a pessoa não quer comprar e que ela iria comprar apenas para agradar, e ela chega e fala, olha só, se você não gostou, você não compra, deixa a pessoa à vontade. Isso é um ato corretíssimo, isso é o ato de um excelente vendedor, uma pessoa que vai ganhar muito dinheiro com vendas. Certo? Isso aí, indiscutível.